Glória a Deus. Motivo de muita alegria poder estar aqui hoje. Louvo ao nome do Senhor, primeiramente pela oportunidade de estar vivo, estar de pé mais um dia. Isso é um presente, isso é misericórdia de Deus. Sou grato a Deus pela oportunidade de adorá-lo, que é o principal motivo de estar aqui, e também a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Obrigado, pastor Kleber, pelo convite, pela confiança. Deus abençoe sua casa, sua família e toda essa igreja que veio adorar o nome do Senhor. Trago abraço meus pastores, congrego na comunidade Céu, pastor Adolfo, pastora Vânia, estão sempre intercedendo, acompanhando, e é uma alegria poder representar o nome do Senhor e representar o ministério em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro dos 6, 1 Reis. Eu quero fazer uma leitura antes de ler diretamente o tema. 1 Reis, capítulo 13. Primeira Reis, capítulo de número 13. Glória a Deus. E eis que veio ali um homem de Deus, oriundo de Judá, pela palavra do Senhor, até Betel. E Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. E ele gritou contra o altar na palavra do Senhor e disse: ó altar, altar, assim diz o Senhor, eis que uma criança nascerá à casa de Davi, de nome Josias, e sobre ti oferecerá os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso sobre ti, e os ossos dos homens serão queimados sobre ti. E ele deu um sinal no mesmo dia, dizendo: este é o sinal do qual o Senhor falou, eis que o altar será rasgado, e as cinzas que estiverem sobre ele serão derramadas. Versículo de número 5. O altar também foi rasgado, as cinzas derramadas do altar, segundo o sinal que o homem de Deus tinha dado pela palavra do Senhor. Agora abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 30. Primeira Reis 18, 30. E Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele, e ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Amém? Os irmãos possam sentar, louvando ao nome do Senhor. Mais uma vez eu digo que é uma alegria poder estar aqui nessa noite. E quando o pastor me fez o convite, já tive oportunidades de ministrar outras vezes esse texto, mas fazia um bom tempo que não relia, que não estudava. E meu pastor até costuma brincar comigo, falando que eu sou um historiador. Eu gosto muito de pregar o Velho Testamento e também o Novo, mas contextualizando, entendendo anos e anos atrás, até chegar propriamente no texto ao qual eu vou ministrar. Inclusive, antes de começar realmente a dizer, eu ouvi a mensagem que o pastor ministrou e guardei no coração. Tem alguém aqui apaixonado pelo abençoador nesse lugar? Glória a Deus. Mas como eu disse, eu sou um historiador, eu gosto de buscar lá atrás, e eu voltei lá no capítulo 11 do livro de 1 Reis, tentando entender, porque eu lembrava mais ou menos alguns acontecimentos e eu pude aprender coisas maravilhosas. Rapidamente, antes de nós chegarmos a esse texto, eu quero contextualizar os irmãos. O povo de Israel quis em algum momento ter um rei, na época do sacerdócio de Samuel, e Deus decidiu dar um rei ao povo, escolheu Saul. Nós sabemos que Saul, em certo momento, se perdeu, se afastou de Deus. Deus decidiu levantar um jovem chamado Davi. Anos e anos se passaram e ele assumiu o trono. E é muito interessante o reinado de Davi, porque além de ter toda a promessa envolvendo futuramente Jesus, Davi se tornou um parâmetro de um bom reinado. Quando se pensava em um bom rei, se pensava em Davi. Se você ler o livro de 1 Reis ali, desde o capítulo 11, você vai ver que todos os 6, ou quase todos pelo menos,
Deus fazia a seguinte comparação: e este foi bom, igual foi Davi, e este foi mau, diferente de Davi. Então Davi se tornou um padrão de qualidade. Ele teve pecados, teve falhas, mas ele se tornou um exemplo de santidade, de obediência e de louvor ao nome do Senhor. Salomão deu continuidade ao reinado durante um bom tempo, foi um excelente rei, mas em certo momento ele se perdeu. Ele adorou outros deuses, ele fez coisas que desagradou ao Senhor, e Deus trouxe uma palavra para ele, pastor Kleber, dizendo: a minha vontade era tirar você do trono. Só que eu fiz uma promessa. O seu pai foi um bom rei, o seu pai foi um bom servo, e por isso eu não vou fazer isso com você. Eu vou fazer isso com o seu filho, com a sua descendência. Só que por causa de Davi também, eu não vou arrancar totalmente o reino dele. Eu vou deixar uma parte com ele. E a Bíblia diz que Salomão encerra o seu reinado e Roboão, o seu filho, Reoboão, o seu filho, assume o trono. E no momento inicial do seu reinado, ele busca conselho, como reinar, como manter o padrão, porque assumir uma liderança após uma liderança tão boa, no sentido de anos e anos de paz, tranquilidade, ele busca conselhos. Os anciãos dizem para ele, trata o povo bem, o povo vai te respeitar, você não precisa pressionar o povo. Mas ele busca conselho de amigos, pessoas inexperientes, que agem mais pela emoção do que pela razão. A decisão dele é seguir os amigos. Ele começa a oprimir o povo. Ele começa a deixar de ouvir pessoas que têm importância. Deus levanta um profeta chamado Aías. O mesmo profeta que futuramente, quando a mulher de Jeroboão tentasse entrar disfarçada, mesmo cego perceberia que era ela. E ele traz uma palavra profética para Jeroboão, o que nós lemos no capítulo de número 13, dizendo que Deus não se agradou do comportamento de Roboão e decidiu dividir o reino. Judá e a tribo de Benjamim vai ficar com o rei Reoboão, mas o restante, as outras 10, fica tudo para Jeroboão. Deus fala isso, o povo se divide. Jeroboão já tinha uma certa fama, ele tinha uma autoridade, e o reino de Israel começa a se dividir. Por isso, e eu vou falar mais algumas vezes sobre isso, mas lembra lá em João 4, quando tem aquele confronto, você é judeu, eu sou samaritana. Isso nasce desde essa época, essa divisão, cada um de um lado Judá com Jerusalém, de outro lado Israel com o reino com Samaria como a sua capital. Só que no meio disso, pastor, ele teve medo de perder a popularidade, porque o lugar de adoração permanecia sendo Jerusalém. Qual foi a ideia dele? Vou levantar 2 bezerros de ouro, assim como foi feito no tempo de Moisés, e vou dizer para o povo, esse é o Deus de vocês. Ele faz isso para ganhar popularidade. O povo que foi tanto tempo ensinado, mas parece que não aprendeu nada, vai no mesmo barco, vai no mesmo caminho. E aí, se em comparação Davi era um parâmetro de um bom reino, Jeroboão se tornou um parâmetro de um reino ruim. Adoração a outros deuses, bagunça, um cenário caótico. E chegamos no capítulo 13, onde ele faz uma festa, comemorando, alegre, achando que Deus não está vendo o seu comportamento. Lembra que ele reinava sobre Israel e tinha o reino de Judá? A Bíblia diz que um profeta de Judá, que não foi apresentado o nome, entrou no meio daquela situação e liberou uma palavra. Deus não se agradou de ti, ele observa os seus comportamentos, ele observa os seus passos, e o altar será rasgado, será consumido. Foi isso que nós acabamos de ler no capítulo de número 13. E assim aconteceu. Só que Jeroboão não mudou. Ele permaneceu fazendo mal, ele permaneceu com essa mesma conduta e o seu comportamento. Só que tem uma coisa, meus irmãos, não é porque uma fase ruim ficou ruim durante muito tempo que a próxima fase precisa ser do mesmo jeito. Uma coisa, Deus nos dá autoridade para quebrar ciclos no sangue de Jesus, no nome de Jesus. Você se lembra que lá em Romanos, o capítulo 7,
Paulo fala sobre a batalha entre a carne e o espírito, a dificuldade de ser santo, mas ele cita em todo o tempo o nome de Jesus. Ele começa o capítulo 8 dizendo: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos dá autoridade para encerrar ciclos. Só que tudo isso é baseado numa escolha, num posicionamento. No sentido se eu decidir e baguncei tudo, na graça de Deus, eu vou pôr tudo em ordem. Isso é essencial para a visão que Deus me deu para ministrar nessa noite. Só que ele não mudou, pastor. Depois disso, o reinado continua, passa para Nadab. Só que o texto nos diz, se você ler o versículo 3 do capítulo 15 de 1 Reis, a Bíblia diz que o reinado dele foi no mesmo padrão de Jeroboão e pior. Ou seja, além de corrigir, de não corrigir, ele conseguiu ir para o fundo do poço, piorar ainda mais a situação. A um ponto que o reinado dele não dura quase nada. A Bíblia diz que por uma traição, Baasa assume o trono, conspira, puxa o tapete e toma o poder. A Bíblia diz que havia uma promessa sobre a casa de Jeroboão, que pela bagunça que ele fez, além do altar ser rasgado, a casa dele, tudo que respirasse da casa dele seria morto. O que Baasa fez? Matou todo mundo. Respira, morre. Desfez por completo a casa de Jeroboão. Baasa começa a reinar. Você acha que a coisa vai melhorar? Não. Ele continua fazendo o que é mal, fazendo o que é ruim, até que o seu reinado se acaba. Começa o reinado do seu filho Elá. Só que no reinado de Elá, você acha que as coisas vão melhorar? Não. Continuam ruim. Mais uma vez, através de uma conspiração, de uma traição, o reinado se encerra. Porque Baasa também foi um rei ruim. E através da profecia do profeta, eu não vou saber a pronúncia certa, se é Jeú, eu acho que é mais ou menos isso. Jeú, ele libera uma profecia falando: assim como foi Jeroboão, ninguém da sua casa fica vivo. A Bíblia diz que Zinri toma ali um posicionamento de conspiração por uma traição, mata o filho de Baasa, Elá. Mata tudo e todos. Ou seja, eu vou parar aqui rapidinho, mas para você entender, todos os 6 que vieram depois de Jeroboão foram tão ruins quanto ele. Ou seja, ao invés de corrigir, eu vou piorar mais um pouco. Ao invés de arranjar uma corda para sair do fundo do poço, eu vou cavar um pouco mais para piorar a situação. Só que a Bíblia diz, pastor Kleber, que o reinado dele não durou nem mais de uma semana, porque mais uma vez teve uma conspiração. Onri pegou, cercou a cidade. A Bíblia diz que Zinri entrou dentro do templo, botou fogo e morreu lá dentro. Morreu. Uma semana de reinado. Depois de tudo isso, entra Onri para reinar. E você vai entender, nós já estamos chegando no capítulo de número 17. Mas eu estou passando por todas essas histórias de reis, Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, para chegarem a Acabe, para dizer para você que passaram 7 reinados e nada mudou. 7 reinados e não teve adoração. 7 reinados e não teve um posicionamento. 7 reinados e não teve uma mudança de vida. 7 reinados, e você lembra que nós lemos o capítulo 13? Deus rasgou o altar no meio. Deus feriu. Ou seja, anos e anos se passaram e nada muda. Nada acontece. Tudo isso que eu estou falando vai fazer ainda mais sentido daqui a pouco. Mas tudo isso, um reinado que diferente, enquanto lá em Judá passou de filho para filho, de geração para geração, Israel era uma bagunça. Quer trair, pode trair, quer conspirar, pode conspirar. Um caos. Tudo isso porque não há quem se posicione. A mensagem profética é temida, mas não cumprida. Tem medo de quando um profeta fala, mas não ouvem a voz do Senhor. Eu creio que eu estou dentro de uma igreja que ouve a palavra de Deus, que busca a palavra de Deus. E assim como Deus tem tratado muito comigo nesses últimos dias, eu compartilho com a igreja. Se Deus te deu uma direção, no primeiro dia, no segundo dia,
hoje, ou nos próximos dias, ou em outros cultos, através de uma pregação, através de um conselho pastoral, através de uma mensagem profética, ouça e cumpra a palavra do Senhor. A Bíblia diz que chegou o reinado de honra e vai ser melhor? Não. A mesma coisa. A mesma coisa. E no meio de toda essa situação, antes dele terminar o reinado dele, também Acabe, o seu filho, assume o trono. Durante alguns anos, os dois dividem o trono de Israel. Acabe vai melhorar as coisas? Não. Final do capítulo 16, a Bíblia diz que ele se casa com Jezabel. Jezabel tem uma outra cultura, uma outra visão, uma outra realidade. E ao invés dele dizer, aqui nós adoramos o verdadeiro Deus, ao invés dele impor limites, não, ele aceita tudo. Nas sextas-feiras tem tido o estudo, e o pastor Adolfo está ministrando acerca do livro de Romanos, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Perdão, gente, eu misturei as informações. Nessa Santa Ceia, o pastor Adolfo trouxe uma mensagem. E dentre as coisas que ele falou, ele ministrou acerca de 1 Coríntios 6, aonde, não vou lembrar exatamente o versículo, se eu não me engano é versículo 12, o apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas em tudo me convém. O que é isso? Imposição de limites. Acabe é o rei, ela é uma visitante, uma passageira, e ao invés dele impor limites pela autoridade de rei, ele aceita tudo. Deus nos deu autoridade, e no nome de Jesus nós temos autoridade de nos posicionar, de repreender, de usar a palavra de Deus como meio de combater as artimanhas do diabo. Mas a Bíblia diz que Acabe resistiu? Não, ele aceitou. A Bíblia diz, pastor, que algumas decisões que ele teve foi meio que justamente para provocar o Senhor. Mexer com Deus. Aqui, ó, é o seu povo, mas eu faço o que eu quero. É o seu povo, mas do jeito que eu quiser, as coisas vão acontecer. O que eu estou fazendo, eu estou contextualizando, passando anos e anos atrás, para você entender dessa história que eu contei até aqui, desde Jeroboão até o tempo de Acabe, por volta de 40 anos já se passaram, e nenhuma mudança. Eu não lembro onde eu ministrei um tempo atrás, mas eu falei, o tempo não muda nada. Aí você pode falar, não, mas eu sempre falei que o tempo muda. O tempo não muda nada. Se eu tenho tempo, mas eu não tenho estudo, eu não vou ser alguém bem-sucedido através do conhecimento. Eu tenho tempo, mas eu não estudo teoria musical, eu não vou ser um bom músico. Não é somente sobre tempo, é sobre entrega. 40 anos se passaram e não tem alguém que ore. 40 anos se passaram e não tem alguém que se consagre. 40 anos se passaram e não tem ninguém que vá ver como está o altar do Senhor. Só que no capítulo 17, Deus decide mudar a situação. E eu vou falar agora, entrando mais exatamente nessa mensagem para dizer, e eu quero que se você tem fé, tome isso como uma palavra profética para a tua vida. Deus tem um momento onde Ele faz uma intervenção divina. E sabe como acontece algumas intervenções divinas? Ele levanta um homem, uma mulher, para arrumar o que outros não têm coragem de arrumar. Não entendeu? Vou traduzir. Deus, uma das coisas que Deus quer fazer nessa noite de hoje é levantar você, mulher, é levantar você, homem, para ser ferramenta de uma intervenção. Se Acabe não quer orar, eu quero. Talvez os meus filhos não querem orar, mas eu quero, e através da minha oração, meus filhos vão ser alcançados. Meu cônjuge não quer buscar, mas eu quero. E através da minha oração, meu cônjuge será transformado. Na empresa, ninguém quer mudar, mas eu quero. Será que alguém quer ser levantado como Elias para fazer a diferença? Só que ser levantado como Elias não é fácil, porque o seu primeiro desafio é confrontar o rei.
Ao contrário de outros que vão baixar a cabeça, Deus diz algo para você. Deus nos deu autoridade para enfrentar e encarar os inimigos. Eu não sei o que Acabe representa na sua vida. Talvez é um passado de muitos erros, é um passado de relacionamentos ruins, é um passado de escolhas ruins. Talvez Acabe representa um principado e uma potestade, e Deus está dizendo para alguém: eu te dei autoridade. Enquanto você não encara, não vai mudar a situação. A situação muda na vida de quem ora, de quem profetiza, de quem jejua, de quem se consagra, de quem dobra o joelho na madrugada, de quem dobra o joelho neste lugar. Deus coloca o meu coração para acelerar um pouco a mensagem e profetizar neste altar. Para quem tomar um posicionamento, Deus te levanta como uma voz profética nos ambientes a qual Ele te colocou. Os deuses que eles adoram, que Acabe adora, que Jezabel adora, Astarote, Baal, são deuses que têm algumas diferenças, mas têm uma coisa em comum, pastor. Eu pesquisei e eu falei, não é possível. Todos eles têm alguma coisa a ver com fertilidade, frutificação, produtividade. Aí Deus decide usar aquele profeta. E aonde Deus vai atingir? Justamente onde o inimigo se acha poderoso. Eu vou tentar de novo para ver se alguém toma posse. Aonde Deus decide atingir? Justamente aonde o inimigo acha que ele é poderoso. Sabe aquela área da sua vida que o inimigo acha que faz, acontece e pode, ele é grande? É justamente nessa área que Deus quer te usar para confrontar. Ah, você adora Deus da fertilidade, da produtividade? Então deixa eu mostrar um negócio. Elias se apresenta e diz: debaixo da palavra, orvalho, chuva não descerão. Já teve aquele momento que você profetizou, você orou pela sua casa e o diabo veio com aquela voz imunda dele dizendo: Deus não vai ouvir, não vai dar certo, essa oração não vai funcionar, o pastor disse que vai dar certo, não acredito, isso é conversa furada. O inimigo é cheio disso. Eu imagino que talvez quando ele ouviu a profecia ele pensou: não vai acontecer nada, vai dar tudo certo, Baal faz, Astarote acontece, a Sera funciona. Só que pastor, o tempo passou. E cadê a chuva? Cadê o orvalho? O inimigo acha que é poderoso, mas só tem um que é o verdadeiro poderoso. Aquele que é o leão da tribo de Judá. E mais uma vez, baseando no que está escrito na carta aos Romanos, maior é aquele que está conosco do que aquele que vem contra nossas vidas. A palavra de Elias cumpre o que nós lemos lá em Apocalipse 3:7. Porque Deus tem a chave de Davi, a porta que ele abre ninguém fecha, o que ele fecha ninguém abre. A gente gosta só da parte que ele abre e ninguém fecha, mas tem a parte que ele fecha e ninguém abre. Às vezes Deus mostra inicialmente sobre as nossas vidas que o milagre acontece portas escancaradas, mas às vezes o milagre acontece com portas fechadas. São as portas fechadas que futuramente vão conduzir Elias ao Carmelo, para que o fogo desça e as portas se escancarem. Calma, meu irmão, a porta vai se escancarar, mas Deus está trabalhando. É um pequeno processo. Deus decidiu fechar as portas. Só que Deus falou para você, talvez teve muitas vezes que você teve medo de tomar um posicionamento. Você teve medo de dizer não. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa dificuldade, pastor Cleber. Às vezes eu preciso dizer não, mas eu falo: não, coitado, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Deus te deu autoridade para dizer não. Sabe qual foi um dos primeiros nãos que apareceu na Bíblia? No Éden. Se o homem respeita o não, as coisas estavam melhor. É necessário você impor limites, você reagir. E às vezes a gente não se impõe, não profetiza, não ora, por medo da reação. Não tema a reação de Acabe, porque eu vou dizer algo aqui, eu vou ensinar para vocês. Se for esperto, já toma posse da palavra. Ele libera a palavra aqui dizendo que não vai ter chuva, ou seja, a porta fechou e não é você que vai abrir. Quando ele vira as costas, Deus fala no ouvido dele: fique em paz, porque eu vou ferir Acabe, mas você é um pardo.
Você crê nisso? Você crê que as orações que você fez, Deus coloca no meu coração para falar para alguém as orações que você fez antes da mensagem? Deus já ouviu e Ele há de responder. O mesmo Deus que te dá autoridade é o Deus que te guarda. A porta fecha para Acabe e se escancara para Elias. O Deus que te dá autoridade para profetizar é o Deus que guarda a sua vida. Agora eu preciso correr. As palavras de Deus para Elias vai para o Querite. Eu preciso falar algo para você. Lembra que eu contextualizei e falei sobre os 6 de Israel? Sabe qual era um dos grandes problemas deles? Agirem de maneira independente de Deus. Ou eu nem busco a resposta, ou eu busco, mas eu não concordo e eu faço o que eu quero. Ou eu nem espero Deus falar qual é o tempo, ou Ele fala o tempo e eu falo, não, mas eu quero mais rápido. Eles são independentes. Eles fazem do jeito deles, e o jeito deles é totalmente bagunçado. Você lembra da leitura que nós fizemos? 18:30, ele organizou o altar. Ele organizou um altar num sinal de dependência, de fazer a vontade de Deus. Só que dizer algo para você, o que Elias fez neste altar foi algo que Deus veio ensinando ele. Ele colocou tudo em ordem, não é? E por que isso é tão profundo? Porque Deus fere, Deus trata com Acabe, e antes do fogo descer do céu, Deus vai tratar com Elias. Eu vou correr aqui para a gente chegar onde tem que chegar. Sabe o que Querite significa? Lugar de corte. Talvez está fora da medida, dá um corte para ficar no tamanho certo. Depois, a Bíblia lembra do que ele fecha a porta e ninguém abre? Deus fecha a porta do Querite também e leva ele para Sarepta. O que Sarepta significa? Lugar de fundição. Sabe o metal? Ele é derretido e ele é colocado numa forma para ficar num formato certo, baseado no instrumento, no propósito que ele vai ser usado. Ou seja, ele vai chegar no altar, mas antes de chegar no altar, ele passa por um lugar de corte e depois por um lugar de fundição, lugar de ser moldado. Precisa ter um formato certo. Você percebeu que ele ia ser no altar? Ele colocou tudo em seu devido lugar. Eu vou correr isso daqui, mas eu preciso falar para você. Deus vai mudar coisas exteriores, mas primeiro Ele muda você. Deus usa coisas, mas o Filho dele morreu por pessoas. Ele usa ambientes, mas Ele escolheu, Ele morreu por você, por você, por você, por você, por você. Então Deus vai tratar com Elias. E o que ele vai aprender? A depender de Deus. A saber que se tem alimento é porque ele olha para o alto. Enquanto as portas estão fechadas para Acabe, o problema não é que a porta está fechada. O problema é de quem Acabe depende. A resposta que Acabe espera é de Baal. Baal não tem resposta. A resposta que ele espera é de Acera. Não é sobre o ambiente, é sobre quem você confia. E o quem você confia, o que ele faz em você. Ele depende de Deus. E por isso ele espera. Quando o Querite seca, Deus diz para ele, vai para Sarepta. Ele está dependendo de Deus. Ele está debaixo da ordem divina. Por isso que toda vez que você vê alguém organizando o altar, saiba que essa pessoa já passou por um rio aonde ele foi organizado. Onde ele olhou para o céu e ele foi organizado. Onde ele olhou para uma barrica com um pouquinho de azeite e disse que ia multiplicar e ele foi organizado. Aonde ele subiu para o quarto, o menino estava morto, a mãe desesperada e ele foi organizado. Todo o resultado do altar é de alguém que já vem sendo tratado por Deus. Deus decide tratar com ele. Dependa, me ouça. Se você foi porque eu falei. Se você esperou, foi porque eu falei. Se deu certo, foi porque eu falei. Se é tempo de silêncio, foi porque eu falei. Foi porque eu quis. Nós chegamos no capítulo 18. Já estou encerrando a mensagem. É muito interessante porque a prova da dependência, pastor, é que Deus disse para Elias, agora chegou o tempo de se mostrar. Sabe o que é isso? Ele estava aguardando a voz de Deus. Ele não saiu do esconderijo no momento errado.
Ele estava ouvindo, perceba a diferença. Acabe tem coroa, mas ele ouve a voz de Deus. Antes de querer qualquer honra, queira ouvir a voz de Deus. Acabe não ouve, mas Elias ouve. É isso. Talvez você venha para cá hoje dizendo para Deus, Senhor, eu não tenho milagre. Mas calma, você ainda não tem o milagre, mas você já tem a voz. É mais de meio caminho andado. Falta pouco, é só os últimos detalhes. Deus diz para ele, agora chegou a hora de se apresentar. A Bíblia diz que Elias se encontra com um dos servos de Acabe e fala para ele, pode falar que eu quero se encontrar, mas eu vou escolher o lugar de encontro. Ou melhor, foi Deus que escolheu o lugar de encontro. E qual que é o lugar de encontro, Elias? O Monte Carmelo. Reúne todo mundo que você quiser. Você pode trazer bastante gente, porque Deus não precisa de maioria. Ele precisa de pouca gente, mas verdadeiramente comprometido com o propósito. Reúne o seu povo. É 450 de Baal? Manda vir. É 400 de Astarote? Manda vir. Reúne todo mundo. E a gente se encontra no Monte Carmelo. Agora eu posso falar para os irmãos um detalhe interessante. Eu gosto de fuçar, eu gosto de pesquisar. Sabe o que o Monte Carmelo significa? Campo da fertilidade. Só que, meus irmãos, campo da fertilidade e tem chuva, tem o que lá? Nada. Aí pastor, eu percebo as inconsistências. O nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, é um mentiroso de meia tigela. Porque ele se nomeia o Deus da fertilidade, mas não produz nada. Quando Deus decide reagir e tem alguém comprometido, as coisas mudam. Então vamos se reunir lá no campo da frutificação, no campo da fertilidade. Reúne todo mundo que você quiser reunir e a gente se encontra lá em cima. Subiu no monte, falou, vai ser assim, vocês vão ter 2 novilhos, ou nós vai ter 1. Vocês fazem o que vocês quiserem aí e eu faço o que eu preciso fazer. E aí, eu estou encerrando a mensagem, mas eu aprendo algo importante. Algo importante com os adoradores de Baal. Como assim eu aprendo com os adoradores de Baal? É muito interessante, a Bíblia diz que eles dão cambalhota, dão mortal, se corta, dá pirueta, faz o que for. Um espetáculo de horror. Sangue, um caos. Elias até brinca, ué, mas cadê? Estão viajando, estão passeando, estão aonde? O que está acontecendo? Sabe o que eu aprendi nessa situação, pastor Kleber? Deus não responde performance. Por que eu falo isso? Deus trata muito comigo isso no meu ministério. Eu sou um jovem pregador. O que uma coisa fácil acontecer com o jovem pregador é achar que é o cara que faz, acontece porque eu tenho agenda, eu prego bem, isso, aquilo. E aí toda vida Deus vem com a mancada. Não é performance, rapaz. Você pode pregar, virar a igreja do avesso. Se eu não concordar, não foi bonito. Não é performance, é compromisso, é entrega, é dependência. Elias vê, se fosse por movimentação, eles tinham ganhado. Mas o segredo, meus irmãos, não é o quanto movimento você faz. É o quanto há sinceridade naquilo que você faz. O quanto há de empenho. Nós chegamos no versículo 30. A Bíblia diz que ele organiza o altar, junta ali tudo certo, ele reconstrói o altar. E aqui vem algo importante. Você lembra que eu falei lá no começo sobre Jeroboão? Você lembra o que aconteceu? Deus rasgou o altar no meio. Eu não sei se era no mesmo endereço, se era o mesmo altar, mas levando em conta que o altar é um ambiente de adoração, é um ambiente de compromisso, o que eu entendo é, estava bagunçado, estava em desordem, e ninguém arrumou. E aí Elias ensina uma coisa, antes de pronunciar qualquer palavra numa oração, eu mostro que eu não quero apenas o resultado, eu quero construir um relacionamento com Deus. Não é somente sobre berrar pedindo para acontecer, mas é mostrar para Deus, Senhor, eu te amo. E o Senhor me ensinou a valorizar as coisas pequenas. Eu quero muito essa resposta, mas primeiro eu quero louvar ao Senhor com uma ação que é silenciosa, organizando o altar.
Eu quero fazer barulho e adorar ao nome do Senhor, mas primeiro eu quero juntar essas 12 pedras, anunciando sobre o relacionamento com o Senhor, do Senhor, com essas 12 tribos. O mundo, as gerações se perderam, mas eu me lembro, Senhor. Eu me lembro porque o Senhor nunca se esqueceu. E a tua capacidade de sempre se lembrar de nós, me faz se lembrar de ti e se lembrar de cada uma das promessas. O altar está dividido porque ninguém depende, ninguém se relaciona, mas Elias foi escolhido para viver a mudança. Eu fui escolhido, Deus me fez ser dependente. Eu passei por um tempo de corte, eu passei por um tempo de ser moldado, e isso me ensinou a colocar tudo em seu devido lugar para louvar ao nome do Senhor. Eu percebo nesse momento que eu sou uma bênção. Eu podia falar o tema da mensagem no começo, né, para ficar bonito. Direto eu faço isso. Só lembro de falar o tema quando faltam 5 minutos para terminar a mensagem. Eu contextualizei os irmãos de tudo isso porque eu quero ministrar sobre ordem, adoração e resposta. Se outros não dependem, ele começa a depender. Se outros não ouvem, ele ouve. Se outros não clamam, ele clama. São essas ações silenciosas. O fogo vai fazer barulho, mas Deus está convidando algumas pessoas. Faça essa ação silenciosa. Organize o que está quebrado. Mas meu pai não fez, minha mãe não fez, o dono da empresa não fez, mas tal pessoa não fez. Eu sei que outra pessoa não fez. Mas não vá na mesma carroça, no mesmo ritmo de Acabe. Viva a vontade de Deus para a sua vida e as suas escolhas. Quando nós seguimos a vontade de Deus, o nosso inimigo não entende. Eu imagino aquelas pessoas fazendo aquele caos e vendo aquele homem agachado, juntando e organizando o altar, aquele homem juntando as pedras e sem entender nada. E daqui a pouco vê aquele homem abrindo uma valeta ao redor do altar. Eu achei muito interessante que o pastor Kleber bateu nessa tecla. Ele colocou água, era tempo de seca. Eu imagino o pessoal olhando, falando: esse homem é maluco. Olha que coisa de louco, tá tudo perdido, continua orando, tá tudo perdido, continua insistindo, tá tudo perdido e continua indo para o ambiente de oração, de adoração. Mas se alguém criticava em pensamento Elias não estava preocupado com a palavra do homem, ele estava preocupado em ouvir a voz de Deus. Ele foi tratado no Querite, em Sarepta, a depender, a ouvir, a falar, a colocar-se em ordem. Coisas que reis não fizeram, um homem simples fez. Deus coloca no meu coração para dizer, eu não sei se é para 10 ou se é para 1, mas Deus está dizendo, talvez você espera ter um cargo para fazer algo, e Deus te diz, já faça antes. Sem ser algo grande, mesmo pequeno, é um profeta maluco, mas faça, porque o homem não pode não te responder, mas Deus trará resposta sobre a tua vida. Eu sinto muito forte a presença de Deus neste lugar. Ele tem ações silenciosas e você vê a oração dele. A oração de Elias não foi uma oração extensiva. Quer dizer que eu posso ficar só orando pouco? Não. O apóstolo Paulo diz que a gente deve orar sem cessar. Mas, mais uma vez eu te digo, não é sobre o tempo, é sobre entrega, é sobre compromisso, é sobre o quanto você quer fazer o que você faz. Orar 1 hora, cheio de vontade, orar 5 minutos com 0 vontade, melhor orar 1 hora. Para orar 1 hora, só para ganhar, ou 5 minutos para adorar, ore os 5 minutos. Se você está com a Bíblia aberta, se a mídia puder colocar capítulo 18, versículo 36. 18:36. Sucedeu no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde. O profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus, de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu é o Deus em Israel, que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Ele está debaixo de uma ordem, e por estar debaixo de uma ordem, ele coloca o altar em ordem. Você percebeu qual é a intenção de Elias? Do mesmo jeito que Elias foi vitorioso pela sua intenção, Davi também foi. Você lembra de quando ele estava diante do gigante?
A intenção de Davi não era somente as recompensas naturais. O propósito de Davi ele está falando mal do nome do Senhor. E diante de Golias ele disse: as nações saberão quem é o Deus que há em Israel. Você percebeu qual a intenção de Elias? Manifeste-se hoje que o Senhor Deus de Israel. Qual é a intenção de Elias? Eles se esqueceram quem é o verdadeiro Deus. Esses 450 não sabem. Os 400 não sabem. Acabe acha que não sabe. Jezabel acha que não sabe. Mas no campo da fertilidade, no campo da frutificação, o verdadeiro Deus poderoso há de se manifestar. Sabe o que Elias fez naquele altar? Um culto de adoração. Nós precisamos ter isso em mente. Respeitar a ordem. E colocar aquilo que precisa em ordem. E adorar ao nome do Senhor. Eu fecho a minha Bíblia e eu pergunto para você: qual é a sua intenção nessa noite? Esse milagre que você vem pedindo é apenas para satisfação própria ou para louvor ao nome do Senhor? Se é para satisfação própria, Deus está moldando os nossos corações para colocar no centro da vontade dele. E se é para adorar, prepare-se. Prepare-se para ver o fogo descendo do céu. Ou recebe a ordem, coloque em ordem, adora o nome do Senhor. Versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu é o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Mais uma vez ele dizendo: eu não estou fazendo aqui para mostrar que eu sou profeta. Eu não estou querendo que a promessa se cumpra para mostrar que eu sou um grande pregador nem nada. Eu estou aqui para que conheçam e que o seu coração se volte para a vontade de Deus. Versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, que estava naquela trincheira ao lado. Você lembra o que aconteceu no tempo de Jeroboão? O fogo veio e rasgou o altar. Eu fechei minha Bíblia e eu pergunto para você: o altar foi destruído? Não. Um coração que está debaixo da vontade de Deus se torna palco não de destruição, não de divisão, mas palco da glória de Deus sobre a vida. Naquela hora, quem achou que Elias estava louco, pensou: meu Deus. No campo da fertilidade eu percebi que Baal é infértil. No ambiente da frutificação eu percebi que Astarote não frutifica nada. Mas o Deus de Israel, aquilo que nós trazemos hoje é novidade, mas Deus não é novidade. O verdadeiro Deus é atemporal. A palavra de Deus, o texto de Mateus, não lembro exatamente o capítulo, o versículo, diz que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar. O texto diz em Apocalipse que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Deus verdadeiro sobre as nossas vidas. A oração de Elias foi simples, mas certeira. Senhor, eu estou debaixo de uma ordem e por isso eu coloquei em ordem. Senhor, eu quero te louvar e te engrandecer. Senhor, me responde com fogo. Vou dizer para você, talvez Deus é onisciente, Deus sabe do coração do homem, mas talvez Deus esperava tanto tempo. Ele esperava que alguém resgatasse o mesmo coração de Davi, que adora, que cultua. O coração de Davi é aquele coração que diz: eu não vou dar nada para Deus que não me custe algo. Mas em quem tem? É isso. Deus quer te levantar dentro daquela empresa, dentro daquela casa, dentro daquela rua, como alguém que vive uma vida em ordem, que adora, que não se esqueceu de quem é o verdadeiro Deus. Eu convido você a se colocar de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça e coloque a sua mão sobre o seu coração em nome de Jesus. Pai, eu creio na tua palavra.
Eu creio, Senhor, porque eu sei que se essa mensagem for ministrada é pela tua misericórdia. É o Senhor que deu a oportunidade, é o Senhor que deu a revelação, é o Senhor que se fez presente. O Senhor sabe, meu Deus, todos nós que estamos aqui, muitas das vezes fazemos como Jeroboão, como Acabe. Damos legalidade, abrimos portas e coisas na nossa vida ficam travadas. Aquilo que era para ser fértil, frutífero, se torna um lugar de sequidão, de morte. Mas essa noite nós queremos que o Senhor nos levanta, meu Deus, como Elias, como alguém que se lembra do amor de Deus, Senhor. Se há um filho, se há uma filha distante do altar, seja que se afastou ou que talvez está aqui dentro, mas se sente perdido. Não é por falta de apoio, não é por falta de mensagem, mas é as decisões que nós tomamos que nos jogam para longe de Ti. Mas eu creio que nessa noite, a noite aonde o Senhor tira alguém, meu Deus, é onde o Senhor visita alguém, o Senhor levanta alguém, assim como o Senhor manifestou a intervenção através de Elias. Eu creio que nessa noite eu prego para pessoas que são como Elias, pessoas simples, pessoas humildes, mas que não têm medo de encarar, de profetizar, de orar, de jejuar, de tomar um posicionamento. Talvez alguém que precisa se posicionar, talvez alguém aqui dentro que já se posicionou e está passando pelo querite, está passando por sareta, o tempo de corte, o tempo de escassez, o tempo de esperar a vontade de Deus. Nessa hora, renova a força dessa pessoa, para que ele entenda que o Senhor é o Deus da provisão, é o Senhor que multiplica, é o Senhor que fecha a fonte das águas, é o Senhor que permite que o menino morra, mas ressuscita ele também, traz força para quem está passando pelo tempo de transformação. Agora, meu Deus, talvez alguém aqui já passou pelo tempo de profetizar, já passou pelo tempo de tratamento, e está na hora, está diante do altar, está na hora da decisão. O laudo vai sair, a resposta do exame vai sair, a resposta, meu Deus, meu Pai, do vestibular vai sair, a resposta de um projeto vai sair, e parece impossível. Tem 450 inimigos de um lado, 400 inimigos do outro, tem o rei, tem rainha, o inimigo parece estar mais preparado do que nós, mas é nessa hora que a ordem, a adoração e o poder de Deus se manifesta. Eu não conheço a casa nem a vida de ninguém, mas nessa noite eu profetizo pelo teu poder, o altar vai ser incendiado, a casa vai viver milagres, a igreja vai viver milagres, a empresa vai viver milagres, o casamento vai ser incendiado pelo poder de Deus. Passa sobre essa igreja com teu fogo, fogo que não confunde, mas exalta, fogo que traz honra, fogo que não consome, mas traz evidência. O verdadeiro Deus habita em nosso meio. O verdadeiro Deus habita em nosso meio. Aonde houver um coração que tem dúvida, que vai ter resposta. Eu profetizo que dentro dessa semana ainda, até o final de semana, alguém já vai ter o testemunho para contar. Aonde tem ordem, aonde tem adoração, aonde tem coração quebrantado, tem poder de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meu irmão que está perto aí da parede, chama ele para mim, por favor. Por algumas vezes, dentro do livro de Salmos, Davi e outros salmistas louvaram o nome do Senhor e contaram sobre as suas provações. E disseram ao Senhor: envergonhados e confundidos sejam os meus inimigos. Quando eu estava terminando de orar, Deus me trazia essa fala de Davi e de outros salmistas. E ele diz para você esta palavra: envergonhados e enganados serão os seus inimigos. Batalhas que parecem travadas sobre a sua vida e coisas que parecem que não vão mudar, não vai ir para frente. Deus está abrindo portas sobre a sua vida nessa noite. Enquanto eu falo com você, enquanto eu olho nos seus olhos, Deus me fala sobre a palavra fluir. Há um tempo de fluir sobre a sua vida, há um tempo
de fluir sobre os seus projetos e há um novo fluir sobre o seu ministério também. Deus está inaugurando um tempo novo sobre a tua história, nos mínimos detalhes. Coisas extraordinárias vão começar a acontecer. Algumas você não vai ter nem palavras para entender, mas você vai saber. É o meu Deus que cuida de mim, é o meu Deus que me sustenta nos dias que você achou que não iria suportar e até pensou que ia tombar. Deus cuidou de você, tomou você pela mão e prepare-se para viver. O Deus que cumpre promessas está te abraçando, está te visitando nessa hora, em nome de Jesus. A igreja entendeu a mensagem que foi ministrada? Que possamos viver um tempo de ordem, de adoração, e o fogo vai descer do céu em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Kleber, pelo convite, pela confiança, e as palmas louvem e engrandeçam